Olá, aluno, olá, estudante, eu sou o professor Juliano Colombo. Estamos aqui para comentar a breve análise sobre este 16º exame da Ordem na segunda fase, na parte de Direito Civil e Processo Civil. Basicamente, fiquei muito feliz porque no nosso curso a gente trabalhou diretamente com os assuntos que foram colocados. Elaboramos, inclusive, a peça processual, a contestação, tratada exatamente aí ao longo do curso. Bem, o que você encontrou na hora da prova? Na verdade, foi uma prova de padrão médio. Ela não foi extremamente fácil nem extremamente difícil, Foi um nível razoável e, novamente, a Ordem perguntou aquilo que costuma acontecer na praxe forense, Não dá para afirmar que foi uma peça totalmente diferenciada. Uma contestação é algo comum na prática processual. E ela ligou dois tópicos aqui extremamente importantes: contestação e responsabilidade civil. Eu havia falado, inclusive, nos nossos encontros, sobre a contestação. Toma cuidado com a matéria preliminar. Eu até afirmava nas aulas, se falar em contestação, te liga porque vai ter uma preliminar. Tem que fazer um quesito, porque esse quesito, na hora de divulgação do espelho, do gabarito, será certamente pontuado. E aqui nós tínhamos uma ilegitimidade. Lembra que o repertório das preliminares está lá diretamente no artigo 301 do Código de Processo Civil, Então, uma atenção especial aí que você tinha que ter dado na hora da prova. Bom, o enunciado da proposta de peça, ele conduz fatalmente aí a uma contestação. Se a pergunta é, haveria outra possibilidade de peça processual além da contestação? Na verdade, não vislumbro, A contestação seria exatamente aí a peça a ser colocada. Claro que nós não sabemos ainda a graduação dos quesitos, Como isso vai ser valorado pela OAB-FGV. Vamos ter que esperar diretamente aí dia 8 de junho, Nós temos o resultado definitivo. Então a gente já vai começar a entender, mas dá para ter um norte, assim, se eu fui bem, se eventualmente tem alguma matéria que eu fui omisso, assim, não comentei, na hora de escrever aí a tua resposta. O que nós temos aqui dentro dessa estrutura da peça prático-profissional? Nós temos tipicamente uma responsabilidade civil, um dano aí por coisas lançadas do imóvel, que está lá diretamente no artigo 938, então, do Código Civil, A ideia aí de arremessar e aquele que habitar o imóvel ser o responsável. Então, era uma questão de responsabilidade civil, trabalhando aí com o artigo 186, o ato ilícito, o dever de reparar, 927, a figura própria do 938, o dano aí em virtude de coisas arremessadas de imóveis, E principalmente aí a ilegitimidade do condomínio, Porque como advogado do condomínio não daria para aceitar a legitimidade, Então uma preliminar de ilegitimidade. Bem, acerca aí do mérito, do nexo causal, derivado dessa estrutura, a própria Ordem, ao comentar o gabarito, fala então que não há obrigação de indenizar em razão da segunda cirurgia sofrida. A gente não sabe ainda a valoração que isso vai ter, no plano aí dos quesitos, do espelho da prova, mas é uma matéria aí que acredito que, lendo o vademecum e administrando a prova, você conseguiria aí, com uma certa razoabilidade, chegar a esta resposta. Acho também que o grande tópico aqui importante, para a gente ressaltar, alguns quesitos dificilmente serão incorretos por você, A gente acompanhou e sempre perguntou, a peça cabível. Aqui a peça cabível está na última frase, citado condomínio, procura você na qualidade de advogado, Então, para a defesa adequada de seu direito, tutela adequada de seu direito. Quer dizer, só poderia aí ser contestação. Alguns alunos perguntaram sobre intervenção de terceiros. Não vislumbro aqui diretamente uma possibilidade de intervenção de terceiros. Seria ilegitimidade preliminar e, no mérito, atacar diretamente a responsabilidade civil. Bom, ainda dentro desse aspecto colocado, seria importante a figura aqui de uma localização, qualificação das partes. Dá para construir a contestação naquela tripartição usual, fato, direito e pedido, só que a contestação ela teria que, no mínimo, fazer uma preliminar. Então, a preliminar ao mérito e a matéria de mérito. Deveria ser assim decidida.
Bom, isso no que tange a peça processual. Fiquei bem feliz com a peça porque, de regra, a gente consegue administrar muito bem essa peça. Claro que, às vezes, o candidato, nosso aluno, não consegue acertar exatamente aquele quesito, mas dá para, uma maneira geral, ter uma boa pontuação na hora da prova. A primeira questão aqui colocada, né, colocada pela ordem, ela trabalhou aí com a idade núbil para o casamento. A idade núbil, a idade para casamento também seria uma matéria bem apropriada e de fácil, vamos dizer assim, procura aí no ambiente do teu vademécum, né? No tópico A, que ela perguntou se era possível o casamento, a ordem não divulgou agora, no gabarito justificado, algum artigo pertinente, né? Mas aqui poderia trabalhar diretamente com a ideia da idade núbil do casamento. Você até conseguiria isso vendo lá no Código Civil, 3º, 4º, aí vai para a emancipação já induz ali no vademécum, né, o vide. Então dava para procurar tranquilamente aí a resposta. Também não vejo nenhum problema a mais aqui nessa questão número 1. A questão número 2, ela trabalha com o direito do nascituro. E aí trabalha diretamente com personalidade, com o início da personalidade e com a defesa dos direitos do nascituro. Também uma questão que envolve legitimidade. Acho que não teve aqui também grande dificuldade. A questão 1 e a questão 2, elas são apresentadas diretamente por artigo do Código Civil. É claro que a gente, do vademécum, Código Civil e Código de Processo. É claro que aqui, por exemplo, na questão 2, poderia até buscar uma resposta processual, né? Como foi dada a ideia, Emília possui legitimidade para ajuizar a ação, aí está lá no artigo 6º, artigo 8º, né? Então, do Código de Processo Civil. Então, aquele jogo entre Código Civil e Código de Processo Civil. Depois a questão de número 3, ela trabalhava aí com a ideia de sucessão, a figura própria dos herdeiros necessários, e aí deveria entender que irmão não é herdeiro necessário. O gabarito justificado, que foi, gabarito comentado, que foi divulgado, não apresenta nenhuma questão aí a mais, ou erro, ou passível de anulação. Está bem dentro, é uma questão de um nível um pouco mais elevado, mas também muito fechada, assim, muito estabelecida em termos de artigos. E por fim, a questão número 4, ela trabalhou com a ideia do direito de passagem, né, da própria aí, ligada à servidão. Um dos tópicos principais aqui guardava a relação que o trajeto era o mais curto existente, isso era fundamental, né? Talvez aqui você encontrava um grande norte para a questão, a ideia do sujeito acessar lá num trajeto mais curto. Quando a questão fala trajeto mais curto, dá a entender que seria a ideia de que existiria outra forma, outra via, né? Outro caminho para chegar. Então esse é um dos fundamentos principais aí dentro da questão. Então veja assim, ó, a questão 1, 2, 3 e 4, a gente consegue entender que a questão 3 trabalha com direito de família e sucessões. A questão 4, aí com a ideia do direito de passagem, elas seriam de um nível mais elevado. Acredito que a questão 1 e 2, o nosso aluno aqui estava muito bem preparado porque foi trabalhada diretamente com os aspectos do 1 e 2. O 3 e o 4 também, dá para dizer, olha, tem preparo para encontrar essa resposta? Tem. Está no código, não dá para reclamar, né? A ideia é de fazer a leitura do código. Entretanto, claro, elas oferecem um nível um pouquinho maior, mas que facilmente naquela técnica que nós recomendamos, né? O desenho da questão, né? O problema da prova de ordem são questões extensas, então desenha ela, faz um esquema para saber onde estão os principais elementos aí. Então, nesses moldes aí, claro que cabe muito a gente esperar agora o resultado definitivo, né? Dia 8 de junho nós vamos ter aí a grande notícia, espero que assim você receba, mas não vejo fora deste gabarito fundamentado algumas outras reclamações aí que podem surgir. Na verdade foi uma prova bem fechada, vai ser exatamente isso que foi divulgado. Claro que nós temos algumas peculiaridades em termos de artigos. Acho que em termos de artigos, quando for divulgado
o espelho de prova, o gabarito definitivo, vai ser um pouquinho alterado, porque vão abranger alguns outros artigos que não foram colocados inicialmente. Mas não cabe aqui a gente também ficar pensando para não gerar uma falsa expectativa em você. Acho que foi uma prova muito justa, uma prova que pediu aquilo que acontece no âmbito aí do dia a dia forense. Tenho certeza que o nosso aluno aí, quem se preparou, estava muito bem calcado aí na busca do Vademecum para encontrar então essas respostas acessíveis no Código Civil, no Código de Processo Civil. Basicamente ressaltou assim, um dos pontos assim que causou uma certa surpresa é não cobrarem nada sobre Código de Defesa do Consumidor. Sempre é um caso muito comum, também estávamos preparados, mas ficou entre Código Civil e Código de Processo Civil. Certo, gente? Então desejo a vocês uma boa sorte, vamos aguardar aí o teu sucesso, continuem com a gente, bons estudos.